A gente vai ver então que com o nosso Arduino vão existir diferentes periféricos os quais a gente poderá ligar no nosso Arduino. Por exemplo, no mercado, como eu já falei, existem diferentes Arduinos. No meu caso, eu tenho, por exemplo, o Arduino Uno, que é o mais popular e o mais conhecido de todos. Tenho também o Arduino Leonardo e tenho outro Arduino que também é muito conhecido, que é o Arduino Mega, mas esse aqui é de color vermelho por outro motivo que já vou explicar a continuação. Nesse caso aqui, esses dois Arduinos são os Arduinos comuns, os quais eles estão baseados nesse microcontrolador aqui, que a gente já falou dos microcontroladores. Esse aqui é um microcontrolador ATmega. Mas esse aqui, que também é um Arduino, ele é baseado em outro microcontrolador. Aqui, o microcontrolador que se utiliza é o microcontrolador PIC. O microcontrolador é simplesmente um pequeno chip, o qual contém um núcleo de processamento, ou seja, ele é capaz de processar diferentes cálculos. Adicionalmente, aquele chip possui memória para a gente armazenar o programa que a gente queira fazer com o microcontrolador, e ele também possui diferentes periféricos, ou seja, ele tem entradas e saídas, ou seja, que a gente poderá fazer um programa, armazenar o programa dentro do microcontrolador. Esse programa poderá resolver diferentes cálculos numéricos, e com esses cálculos a gente pode fazer diferentes aplicações, principalmente orientadas, por exemplo, na automação de algum processo ou simplesmente para fazer alguma aplicação nas nossas casas. O microcontrolador é muito importante na eletrônica e ele está envolvido em muitos dos aparelhos que a gente utiliza hoje em dia. Os microcontroladores mais populares com os quais o pessoal aprende na academia são o microcontrolador PIC, o microcontrolador ATmega, que é o microcontrolador que utiliza a nossa plaquinha do Arduino, e o microcontrolador Motorola. Esses três são os principais que são ensinados nas universidades. Mas existem muitas outras marcas que desenvolvem e projetam diferentes microcontroladores. A ideia então do microcontrolador é a gente poder programar eles e poder ver na vida real como a programação que a gente faz, ela interatua com o ambiente do sistema ou do entorno real através de diferentes periféricos e atuadores e sensores que a gente possa conectar no nosso microcontrolador. No caso, por exemplo, desse curso, que a gente possa ligar na nossa plaquinha do Arduino e possa ver o resultado. No decorrer deste curso, vamos começar a programar na plataforma do Arduino, que a plataforma do Arduino é uma interface que se comunica com uma linguagem de programação com o microcontrolador. É por isso que a plataforma Arduino não necessariamente ele é desenvolvido no microcontrolador ATmega. Diversas empresas podem fazer seu próprio protótipo e sua própria plaquinha de Arduino com um microcontrolador diferente. É por isso que a gente vê que não interessa o tipo de microcontrolador que a gente esteja utilizando, a plataforma do Arduino ela serve para qualquer tipo de microcontrolador. E o que a plataforma Arduino faz é uma tradução para se comunicar com o microprocessador que a gente tem aqui, o microcontrolador. E com isso a gente está vendo que as nossas plaquinhas Arduinos, que são essas três aqui, elas têm diferentes portas nas quais a gente poderá ligar entradas e saídas do processo. Por exemplo, a gente pode ligar saídas para energizar, por exemplo, motores, nesse caso aqui um motor passo a passo. Então, se a gente não sabe como utilizar, a gente vai ver como é que ele funciona, mas a gente já pode comprar o módulo todo, que ele já vem aqui com aquela plaquinha. É simplesmente ligar com o nosso Arduino, o Arduino que a gente tiver em casa. Também a gente poderia pensar, por exemplo, mostrar algum resultado numérico, por exemplo, o valor de algum sensor. Por exemplo, se eu quiser ler a temperatura, aqui eu tenho um termopar tipo K, que também vende já o módulo pronto, que é essa plaquinha aqui. Essa plaquinha simplesmente eu vou ligar no meu Arduino. Eu não tenho que me preocupar pela eletrônica, porque a eletrônica já está toda pronta. A gente só compra o módulo e liga, né? E simplesmente a gente se preocupa pela programação do Arduino como tal e de fazer a aplicação do projeto que a gente precisa fazer. Então simplesmente a gente liga e, por exemplo, a gente pode ler a temperatura
e visualizar o valor da temperatura em diferentes dispositivos, como por exemplo um display de 7 segmentos ou também no LCD 16:2. A gente então irá aprendendo como utilizar esses tipos de sensores e esses tipos de periféricos. Por exemplo, aqui temos um sensor de nível, a gente pode medir o nível de água dentro de um tanque. Ou se a gente quiser, por exemplo, fazer leitura de chips, por exemplo, leituras RFID, por exemplo, para abertura de, sei lá, de portas, a gente pode implementar aqui com o nosso circuito e simplesmente aproximando aquele chaveirinho, a gente poderia, por exemplo, abrir uma porta ou simplesmente também fazer comunicações com controles remotos. Uma coisa muito importante que eu quero ensinar para vocês, que além que a gente está vendo que existem diferentes periféricos, que a gente nem precisa se preocupar com a eletrônica, porque a gente pode ligar diretamente nas nossas plaquinhas da Arduino, independente de qual plaquinha a gente tenha. Também no mercado a gente é possível encontrar umas plaquinhas prontas que são conhecidas como Shell. Então são plaquinhas que têm uma aplicação específica e que elas se encaixam perfeitamente com os nossos Arduinos. Por que elas são plaquinhas Shell? Porque se a gente está vendo, por exemplo, essa plaquinha aqui, essa Shell, essa plaquinha, como ela é compridinha, então ela é feita para o Arduino Mega. Ela é uma plaquinha Shell porque, por exemplo, essa plaquinha em especial, ela permite fazer uma aplicação com o nosso Arduino para ligar ela na internet e fazer alguma aplicação através da internet. Ela se chama Shell porque ela tem o mesmo tamanho da nossa plaquinha Arduino. Então, ela simplesmente vai casar aqui acima do nosso Arduino. Então, a gente continua podendo utilizar as entradas e saídas da nossa plaquinha. E, adicionalmente, ela é uma Shell porque ela estende as aplicações do nosso Arduino. Agora, esse Arduino, com essa Shell aqui instalada, é capaz de se comunicar através de Ethernet com o nosso computador e podemos fazer, por exemplo, alguma aplicação pela internet. Por exemplo, aqui eu tenho outra Shell, que a gente talvez vá ver como funciona nesse curso, que é uma Shell de controle de temperatura. Simplesmente, essa aqui é uma Shell que pode ser colocada no nosso Arduino Uno ou no nosso Arduino Mega. Ela casa perfeitamente. No caso, essa Shell aqui, que é para uma aplicação muito específica, que é simplesmente fazer um controle de temperatura, ela não nos dá acesso aos terminais como se nos dá acesso a essa Shell aqui. Mas a maioria das Shell, elas vão ter aqui os terminais para a gente ter acesso, tipo as entradas e as saídas. E com isso, então, a gente acrescenta funcionalidades na nossa plaquinha Arduino.